genuíno. Mais tarde, em casa, Tae-sung olha em direção ao quarto, preocupado com a ausência de Hae-bom. Ele se pergunta o que poderia estar acontecendo, imaginando se Hae-bom teria levado alguma bronca mais cedo. No entanto, algo o faz duvidar disso, pois o comportamento de Hae-bom não indicava que fosse o caso. A preocupação cresce dentro de Tae-sung, enquanto ele observa o quarto em silêncio, sentindo um desconforto crescente com a falta de respostas. Dentro do quarto, Hae-bom parece estar perdido em seus próprios pensamentos, encolhido na cama e com o semblante pesado. Ele reflete sobre o dia cansativo, pensando nas falhas e se questionando se algum dia melhoraria. O medo de cometer mais erros e, eventualmente, ser demitido o assombra. A sensação de incerteza o invade, mas logo ele se lembra do quanto se esforçou para entrar naquela empresa, e essa lembrança o impulsiona a tentar manter a calma. Preocupado com o namorado, Tae-sung decide bater na porta e chamar por Hae-bom. Com um gesto carinhoso, ele abre a porta e oferece sorvete a Hae-bom, com um sorriso no rosto. Ele percebe que essa poderia ser a maneira mais simples de fazer Hae-bom se sentir melhor, trazendo algo que ele gostava. Hae-bom, ao ver o sorvete, rapidamente se levanta, os olhos brilhando de desejo, enquanto ele confirma que quer. Tae-sung, notando a reação exagerada de Hae-bom, brinca, dizendo que parecia que Hae-bom estava mais feliz de ver o sorvete do que a ele. Hae-bom, com um sorriso travesso, faz uma piada, flertando com Tae-sung, ao dizer que estava, na verdade, feliz de ver a pessoa que estava segurando o sorvete. Ambos sorriem, compartilhando um momento descontraído que alivia a tensão do dia e aproxima ainda mais os dois. Tae-sung se senta na cama, observando Hae-bom comer seu sorvete com um sorriso sincero, claramente mais feliz. Ele percebe que, embora a ideia do sorvete tenha feito Hae-bom se animar um pouco, o namorado ainda não havia se aberto sobre o que realmente estava sentindo. Tae-sung, pensando se essa poderia ser a oportunidade certa, observa Hae-bom de lado e, com o intuito de trazer à tona o que estava acontecendo, comenta de forma casual que, mais cedo, ele havia levado uma bronca do chefe de departamento. Hae-bom, surpreso, pergunta o motivo da bronca, curioso sobre o que tinha acontecido. Tae-sung, ainda sorrindo, revela que o chefe o repreendeu simplesmente por não sorrir. Hae-bom, visivelmente surpreso, questiona a razão de o chefe se preocupar com isso, especialmente considerando que eles não trabalham com atendimento ao público. Tae-sung, com um tom descontraído, responde que, de fato, não fazia sentido. Ele até brinca, lembrando que, na verdade, o chefe raramente sorri. A única vez que o viu sorrir foi quando anunciaram o jantar da empresa. Hae-bom solta uma risada, reconhecendo a verdade no comentário de Tae-sung e concordando com ele. A leveza do momento parecia afastar a atenção, mas Tae-sung, querendo continuar a conversa e ajudar Hae-bom a se abrir, tenta puxar um assunto mais pessoal. Ele pergunta de maneira tranquila se não é chato para Hae-bom ter que fazer café para o chefe todas as manhãs. Hae-bom, com um jeito descontraído, admite que sim, é chato, mas o que realmente o incomodava era continuar cometendo erros bobos. Ele se sente descuidado, preocupado com a ideia de que isso possa impactar seu desempenho. Tae-sung, ouvindo com atenção, percebe o quanto Hae-bom está se cobrando, e uma sensação de preocupação cresce dentro dele, embora ele tente esconder para não deixar o ambiente mais tenso. Tae-sung, com um gesto carinhoso, acaricia a cabeça de Hae-bom, tentando transmitir seu apoio e tranquilizar o namorado. Ele comenta que tudo o que Hae-bom está passando é normal, já que está ocupado aprendendo coisas novas e se adaptando ao trabalho. Tae-sung o conforta, dizendo que, assim que ele pegar o jeito, as coisas vão melhorar, e acrescenta que tem certeza disso, pois o conhece muito bem. Hae-bom fica visivelmente corado, tocado pelo apoio de Tae-sung. Ele agradece o conselho, sentindo uma onda de gratidão por ter alguém tão próximo a ele. Com um sorriso suave, Hae-bom pensa consigo mesmo que seria muito mais difícil enfrentar tudo aquilo sozinho na empresa. Ele se sente grato por estar ali, compartilhando o trabalho com Tae-sung. Aproveitando a calma do momento, Hae-bom comenta de forma descontraída que tem algo mais com o qual ainda não se acostumou: ser formal com Tae-sung no trabalho. Tae-sung, também surpreso com a confissão de Hae-bom, cora e ri, concordando com ele. A ideia de serem formais um com o outro, sabendo o quanto são próximos, parece estranha para os dois.
Haebon expressa como é esquisito fingir que não são tão próximos e ter que tratá-lo de maneira tão distante no ambiente profissional. Em tom brincalhão, Taesung sugere uma forma divertida de lidar com a situação, propondo uma aposta. Ele sugere que, como faz tempo que não apostam um ao outro, poderiam usar isso para praticar a formalidade. O perdedor, então, teria que realizar um desejo do outro. Haebon, empolgado com a ideia, concorda rapidamente mostrando animação pela proposta. Ele, com confiança, afirma que é bom nisso e que a aposta está feita, mal podendo esperar para ver como se desenrolaria a brincadeira. Taesung, com um gesto rápido, agarra a mão de Haebon, surpreendendo-o. Haebon, um pouco sem reação, olha para ele, perguntando-se se realmente começariam a praticar a aposta naquele momento. Sentindo a surpresa e o calor da proximidade de Taesung abraça Haebon por trás, com um sorriso discreto, deixando passar o momento, como se fosse parte da brincadeira que os dois haviam começado. Enquanto a segura, Taesung, de forma descontraída, sugere que, além de se divertir com a aposta, eles também estão praticando para melhorar, insinuando que a situação podia ser mais do que apenas uma brincadeira. Haebon fica visivelmente corado com o gesto de carinho, e ao mesmo tempo curioso sobre onde tudo aquilo iria parar. Taesung, agora com um olhar provocador, continua a beijá-lo, com uma mão deslizando suavemente pelo seu corpo. O calor do momento deixa Haebon ainda mais nervoso e sem saber como reagir. Ele, com uma mistura de diversão e desconforto, questiona o que exatamente eles estavam fazendo ali, embora uma parte de si estivesse imersa na diversão da situação. Taesung, ainda mantendo o tom brincalhão, provoca mais uma vez, sugerindo que a formalidade pode ser praticada em qualquer tipo de situação. Haebon, visivelmente corado e completamente imerso no momento, tenta manter o foco, mas seu nervosismo só aumenta. Ele, quase sem fôlego, se apressa em dizer que não acha que algo assim aconteceria no escritório. Taesung, com um sorriso travesso e cheio de intenções, aproveita o momento para lançar uma provocação, fazendo Haebon questionar suas próprias palavras. A forma como Taesung reage faz Haebon se sentir ainda mais desarmado, e ele começa a se perguntar se, no fundo, ele não estava mais envolvido do que queria admitir. Com um toque de humor, Haebon, já sem saber se está sério ou brincando, começa a entrar mais na brincadeira, chamando Taesung pelo nome profissional, Sir Joe, de forma descontraída. Taesung, com um sorriso maroto, nega qualquer intenção de parar, e sem perder o ritmo, sugere que vai pegar proteção. Haebon, surpreso pela resposta, engole seco, mas logo afirma que isso não seria necessário. A resposta de Haebon, um pouco apressada, revela o quanto ele estava ansioso e ansiando por aquilo. A atitude de Haebon, a forma como ele deseja que tudo aconteça logo, faz o coração de Taesung acelerar. Ele sente um calor crescente dentro de si, e a atmosfera ao redor deles parece se transformar em algo mais intenso. Ali, naquele momento, entre provocações e risos, os dois se entregam ao jogo que haviam começado, criando uma intimidade delicada e cheia de carinho. Ambos, com sorrisos e uma conexão silenciosa, se perdem no momento, sentindo a união entre eles se fortalecer ainda mais, tendo um momento bem mais íntimo e caloroso. No dia seguinte, todos estão concentrados no trabalho quando Yoon, olhando a hora, percebe que já está na hora do almoço. Ele sugere a todos que façam uma pausa, e ao ouvir isso, Haebon sorri com empolgação, os olhos brilhando de felicidade, finalmente vendo o momento tão esperado chegar. Antes de irem, Yoon avisa que o chefe do departamento precisou se encontrar com alguém, o que significa que iriam comer somente os 4. Ele também informa que os subgerentes já haviam saído para compromissos de negócios. Lee, de maneira descontraída, sugere que eles poderiam almoçar em um lugar diferente naquele dia, quebrando a rotina. Yoon concorda rapidamente, dizendo que tudo bem, e então o grupo decide ir a um restaurante novo. A empolgação toma conta de todos, e eles se acomodam à mesa, começando a refeição com boa disposição. Enquanto todos desfrutam da comida, Yoon, tentando aliviar o clima e iniciar uma conversa mais leve, pergunta a todos como estão se adaptando ao trabalho, se estão se sentindo bem no novo ambiente. Haebon, com um sorriso genuíno, responde com entusiasmo, dizendo que tudo estava indo ótimo, principalmente graças à ajuda de Yoon. Taesung, que não estava tão animado com a conversa, apenas confirma de forma breve e sem muita paciência que também estava se adaptando bem. Yoon, satisfeito com as respostas, sorri gentilmente, agradecendo e dizendo que fica feliz em ver todos se adaptando ao trabalho.
Ele então volta sua atenção para Lee, questionando sobre a experiência dela na empresa, já que, como ele lembra, ela está ali há mais de 1 ano. Lee aproveita a oportunidade para ser sincera, revelando suas verdadeiras intenções. Ela menciona que só trabalha ali por causa dos seus pais e que, na verdade, não acredita que aquele seja o trabalho certo para ela. Ela diz, com um sorriso no rosto, que seu desejo é encontrar algo mais relacionado à vida doméstica, como ser dona de casa. Hae-bom, surpreso e sem entender completamente o que Lee quis dizer, questiona o que exatamente seria esse trabalho de dona de casa. Lee, com um sorriso tranquilo, explica que isso significa se casar com alguém e não trabalhar fora, dedicando-se apenas aos cuidados da casa. A explicação de Lee deixa Hae-bom um pouco sem jeito, e um clima tenso se instala na mesa. Todos parecem um pouco desconfortáveis, e Hae-bom, sem saber o que dizer, tenta se recompor, mas o silêncio que se segue é palpável, quebrando a leveza do momento. Yeon, visivelmente incomodado com a sinceridade de Lee, tenta disfarçar com um sorriso sem graça, comentando que parecia que ela realmente não se identificava com o trabalho. Lee, por sua vez, sorri e confirma, afirmando que realmente achava tudo muito complicado. Ainda incomodado, Yeon tenta manter a calma, sorrindo de forma um pouco desconcertada e sugerindo que, de fato, não deve ser nada fácil. O clima na mesa fica tenso e todos conseguem perceber, até Hae-bom, que, em seu pensamento, sente o peso do momento. Ele não pode deixar de pensar em como o clima na conversa ficou desconfortável. Mais tarde na empresa, Yeon chama Hae-bom e pergunta se ele tem 1 minuto. Hae-bom, com um sorriso, confirma que sim, e os dois começam a caminhar em direção ao corredor. Tae-sung observa de longe, atento ao que acontece, e logo percebe o telefone vibrar em sua mão. Ele olha para a tela, surpreso ao ver a mensagem que o faz se assustar. Enquanto isso, em um corredor mais isolado, Yeon pergunta a Hae-bom o que ele achou do almoço. Hae-bom, com um sorriso, responde que estava ótimo. Yeon, com um sorriso descontraído, aproveita a oportunidade para mencionar que, como o chefe do departamento só come na cafeteria, eles podem continuar almoçando fora sempre que ele não estiver presente, como fizeram naquele dia. Ele ainda acrescenta que há muitos restaurantes bons na área, e Hae-bom concorda, confirmando com um aceno. Logo, Yeon abre um maço de cigarro e oferece a Hae-bom, que, como esperado, nega educadamente, afirmando que não fuma. Yeon, com um sorriso, diz que já imaginava, mas de maneira descontraída, brinca, insinuando algo sobre o estilo de vida de Hae-bom, dizendo que ele não bebe e não fuma. Hae-bom, sem hesitar, responde diretamente questionando se Yeon acha que ele leva uma vida entediante. Yeon fica surpreso com a rapidez da resposta, e um pouco corado, tenta corrigir a impressão que havia dado, negando de forma apressada, dizendo que Hae-bom só era certinho, como se isso fosse algo ruim. A troca entre eles ficou marcada pela leveza e pelo desconforto causado pela situação. Yeon, com um sorriso, faz uma sugestão inesperada, perguntando se Hae-bom gostaria de tentar fumar pela primeira vez. Hae-bom fica atordoado, sem acreditar que seu chefe havia feito uma sugestão como essa. Yeon percebe a reação de Hae-bom e rapidamente se desculpa, reconhecendo a contradição entre o que havia dito antes e sua atitude atual, rindo um pouco de si mesmo. Alguns minutos depois, Tae-sung estava concentrado em seu trabalho, até que Hae-bom retornou à sua mesa e se sentou. Tae-sung, com um olhar atento, notou de imediato o cheiro de cigarro vindo de Hae-bom. A leve preocupação que surgira em seu peito foi rápida, mas o que ele sentiu mais foi a curiosidade sobre o que realmente tinha acontecido naquele momento. No fim do expediente, Tae-sung, tentando entender o que havia acontecido, perguntou o que Hae-bom tinha conversado com Yeon quando saíram juntos mais cedo. Hae-bom, percebendo que Tae-sung poderia ficar irritado se soubesse que ele havia fumado, sentiu uma leve ansiedade e decidiu não contar a verdade. Com um tom nervoso, respondeu que Yeon só havia perguntado sobre o almoço, nada além disso. Tae-sung, com um olhar penetrante, já sabendo que Hae-bom estava escondendo algo, reconheceu que o cheiro de cigarro não podia ser ignorado. Mas em vez de confrontá-lo, apenas confirmou o que Hae-bom disse, mantendo a calma, embora o desconforto estivesse ali, silencioso entre eles. Logo, Tae-sung se virou para Hae-bom, com um tom mais leve, e contou que Ju-oh, um antigo chefe da cafeteria onde ele havia trabalhado durante a faculdade, pediu para se encontrar com ele naquela noite.
Ele disse a Haebon que poderia ir para casa sozinho, pois ele precisaria se encontrar com Juho. Haebon, percebendo o brilho nos olhos de Taesung, ficou feliz por ele. Com um sorriso sincero, disse que ele poderia aproveitar o tempo com o amigo, já que fazia tempo que não se viam. A empolgação de Taesung era visível, e Haebon queria que ele tivesse esse momento. Taesung, agradecido, concordou, e os dois se despediram com um olhar suave, carregado de entendimento. Haebon sentiu um alívio por ver Taesung tão animado para o encontro, embora uma pequena parte dele ainda ficasse com a dúvida sobre o que realmente aconteceu naquele intervalo com Yoon. No caminho para casa, Haebon caminhava pensativo, refletindo sobre a oportunidade que acabou de surgir. Ele estava determinado a aproveitar a chance enquanto Taesung estivesse fora. Sentia uma curiosidade crescente, mas também um certo desconforto, como se estivesse indo contra algo em que não estava totalmente seguro. Seus pensamentos foram interrompidos quando ouviu alguém chamar seu nome. Ao se virar, viu que era Yoon. Ele estacionou o carro ao lado de Haebon e, com um sorriso amigável, ofereceu-lhe uma carona. Haebon hesitou por um momento, embora a ideia de pegar carona fosse tentadora. Ele, no fundo, não queria parecer inconveniente, mas pensou que talvez fosse uma boa oportunidade. No entanto, ao recusar educadamente, se sentiu um pouco mal, pensando que não deveria aceitar só por estar com pressa. Após um breve momento de dúvida, Haebon perguntou para onde Yoon estava indo, e ao ouvir a resposta, decidiu pegar a carona. A decisão parecia mais natural agora, e ele se acomodou no banco do carro, aliviado por não precisar se preocupar com a viagem. Durante o caminho, Haebon não conseguia evitar olhar para Yoon de vez em quando. Em seu pensamento, ele refletia sobre o quanto tinha mudado sua percepção de Yoon. No começo, achava que ele seria alguém distante e até intimidante, mas agora via-o como alguém atencioso, preocupado com os outros, competente e, ao mesmo tempo, simpático. Haebon, com os olhos brilhando, se sentia inspirado por Yoon, desejando poder ser um pouco mais como ele. Yoon, percebendo os olhares de Haebon, perguntou descontraído se havia algo em seu rosto. Haebon rapidamente desviou o olhar envergonhado e afirmou que não era nada. No entanto, dentro de si, ele ficou se perguntando se havia olhado demais, sentindo um calor se espalhar pelo rosto por causa da vergonha. Enquanto o carro seguia, Haebon percebeu que o destino estava próximo e pediu a Yoon que parasse ali. Yoon ficou visivelmente surpreso e até um pouco chocado com o lugar em que Haebon pedira para parar, sem entender completamente o motivo, mas respeitando o pedido. Quando Yoon parou o carro para deixar Haebon, ele ficou surpreso ao perceber que o destino era uma loja de departamento. E antes de ele partir, fez uma pequena reverência, agradecendo de forma simples. Yoon, com um sorriso discreto, se despediu de Haebon. Enquanto observava Haebon caminhar até a entrada, sentiu uma sensação de leve distração, como se algo o prendesse ali. Mas logo percebeu o quanto estava focado nele. E rapidamente se corrigiu, acelerando o carro. Pensou consigo mesmo que precisava se apressar, evitando o congestionamento do horário de pico, e tentou afastar a sensação de inquietação que o acompanhava. Mais tarde, Yoon chegou a uma lanchonete para encontrar uma amiga. Quando ela o viu, a surpresa no rosto dela se misturou com alegria. Ela o elogiou de imediato, comentando o quanto ele estava bem vestido. E Yoon, surpreso com o comentário, corou ligeiramente. Sem saber muito bem o que dizer, explicou que o visual era só porque acabou de sair do trabalho. Ele se acomodou rapidamente na mesa, ainda com um sorriso, e perguntou sobre a gravação dela. A moça, no entanto, não parecia tão animada. Ela revelou que a gravação havia sido adiada várias vezes devido à chuva, e sua voz trazia um leve tom de frustração. Yoon, curioso, perguntou se a gravação havia sido feita ao ar livre. A moça, então, começou a procurar as cenas para mostrar a ele. Quando Yoon viu as fotos no telefone, sentiu uma onda de vergonha. As imagens eram ousadas de um jeito que ele não esperava, e logo seu rosto se corou. Ela, percebendo sua reação, riu de forma descontraída, fazendo uma piada sobre as fotos serem apenas de um traje de banho. Ela até brincou, dizendo que ele já tinha visto coisas mais íntimas no passado. O comentário a fez se lembrar de algo mais antigo entre eles. E Yoon, agora visivelmente desconfortável, tentou disfarçar a cor que subia ao seu rosto. Ele se sentiu preso entre o passado e o presente, e aquela lembrança inesperada o deixou ainda mais acanhado. Ji-eon, percebendo a hesitação de Yoon, decidiu mudar de assunto. Com um sorriso, ela mencionou que havia trazido algo para ele. Quando entregou a caixinha,
Yoon, surpreso, a olhou com curiosidade e perguntou o que era, perguntando se havia algum motivo especial para o presente. Ji-yeon, com entusiasmo, respondeu que não era necessário um motivo para presentear alguém e insistiu para que ele abrisse logo. Quando Yoon abriu a caixa, encontrou uma chave de um carro novinho. A empolgação de Ji-yeon foi evidente quando ela explicou que havia escolhido aquele carro pensando nele, dizendo que estava estacionado lá fora e oferecendo-lhe a oportunidade de ver de perto. Yoon, visivelmente chocado com um presente tão valioso, sentiu-se desconfortável e tentou recusar. Ele, com um tom sincero e o olhar baixo, explicou que não poderia aceitar aquilo, pois se sentia mal com a generosidade dela. Ji-yeon, triste com a recusa, perguntou o motivo de ele não querer aceitar o presente. Yoon, com uma expressão de sinceridade, explicou que queria poder retribuir, mas não tinha como fazer o mesmo por ela. Ela, percebendo a dificuldade dele, insistiu, garantindo que ele não precisava se sentir pressionado. Ela estava fazendo aquilo porque queria, e o único que precisava fazer era aceitar. Sem saber mais o que dizer, Yoon finalmente aceitou, ainda um pouco sem jeito, e com o rosto corado elogiou Ji-yeon de forma genuína, dizendo o quanto ela era incrível. Ji-yeon, rindo, apenas confirmou com um sorriso, sabendo bem o quanto era especial para as pessoas ao seu redor. Enquanto isso, Tae-sung finalmente chegava ao encontro que havia combinado. Ao chegar, avistou seu pai sentado em uma mesa, tomando uma xícara de café. Embora tivesse dito a Hae-bom que iria se encontrar com Ju-yeon, a verdade era que o encontro seria com seu pai. Ele se aproximou, se sentou à mesa e seu pai, de forma casual, perguntou por que ele tinha insistido em se encontrar em outro lugar, ao invés de no escritório. Tae-sung, com um tom sério, explicou que as pessoas poderiam vê-lo ali, e seu pai, com um olhar tranquilo, respondeu que não se importava, sugerindo que cedo ou tarde todos saberiam que ele era o sucessor. Ele mencionou, ainda surpreso, que nunca imaginou que Tae-sung realmente tivesse interesse em se juntar a uma empresa, especialmente sem ter dito nada a ele antes. Tae-sung, sem hesitar e de forma sincera, respondeu que não entrou na empresa para se tornar o sucessor de seu pai. O impacto da revelação foi imediato. Seu pai ficou em silêncio por um momento, interrompendo o ato de repousar a xícara na mesa, agora mais focado e com um semblante sério. Ele, com uma expressão grave, disse que, na última vez que conversaram, Tae-sung havia dito que não tinha interesse em trabalhar em uma empresa. Agora, parecia completamente diferente. Ele o alertou, de maneira franca, que poderia se arrepender mais tarde, e afirmou que ninguém se oporia a ele, caso quisesse aquele posto. Tae-sung, com as mãos apoiadas nas pernas, tentava reunir forças para ser sincero com seu pai. Sentia um certo peso ao falar, como se o simples fato de compartilhar seus verdadeiros sentimentos fosse difícil demais. Finalmente, hesitante, confessou que não acreditava ter o senso de liderança necessário para ocupar aquele posto. Não queria ser o centro das atenções. E com uma sinceridade visível, disse que seu pai se esforçava muito pela empresa, e ele não queria que tudo aquilo fosse em vão. Seu pai, percebendo a insegurança do filho, tentou dar-lhe confiança, afirmando que ele poderia aprender o que fosse preciso. Mas Tae-sung, com uma expressão mais madura e decidida, não se deixou influenciar pelas palavras de apoio. Ele explicou que, em sua opinião, uma pessoa qualificada para aquele posto deveria ser alguém realmente competente. Não deveria ser ele apenas por ser filho do seu pai. A sinceridade de Tae-sung e sua clareza de pensamento pegaram o pai de surpresa. No fundo, ele sabia que o filho tinha razão. Pensou para si mesmo, surpreso, que Tae-sung estava tentando convencê-lo de que não queria herdar a empresa, ao invés de pedir o contrário. Depois de um momento de reflexão, seu pai, percebendo a seriedade de Tae-sung, questionou se ele tinha certeza de que não se arrependeria. Lembrou que havia muitas pessoas capazes de ocupar aquele posto, caso ele não quisesse. Tae-sung, com um sorriso calmo e tranquilo, reafirmou sua decisão, dizendo que não se arrependeria e que não tinha intenção de ficar muito tempo na empresa, o que de alguma forma deveria tranquilizar o pai. Porém, o pai, irritado, não pôde deixar de questionar se aquele era realmente o tipo de atitude que um novo empregado deveria ter. Tae-sung, sem se deixar afetar, respondeu com firmeza que daria o seu melhor enquanto estivesse ali, sem se preocupar com as críticas. Enquanto observava o filho beber sua xícara de café, seu pai não podia deixar de se questionar em silêncio.
Mesmo sendo seu filho, ele não conseguia entender o motivo de Tae-sung ter decidido entrar na empresa, se não queria seguir seus passos. No dia seguinte, Hae-bom estava sentado no térreo com Yoon. Hae-bom havia comprado um copo de café para Yoon, que agradecia pela gentileza, comentando um pouco sem graça que não havia dado a carona no dia anterior para receber algo em troca. Hae-bom, com um sorriso tímido, explicou que já tinha a intenção de pagar um café antes mesmo de oferecer a carona. De forma quase automática, Yoon pegou um cigarro, mas logo se lembrou de que estava na presença de Hae-bom e se desculpou, surpreso com seu próprio gesto. Hae-bom, sem saber como reagir, disse que estava tudo bem. Yoon, se sentindo mais à vontade na companhia de Hae-bom, agradeceu. Em seguida, Yoon, curioso, perguntou por que Hae-bom havia ido até aquela loja no dia anterior. Ele comentou que, se não estivesse enganado, Hae-bom não morava por ali. Hae-bom, com um pouco de timidez, contou que estava comprando um presente. Yoon, surpreso, percebeu que nem sequer havia ocorrido o pagamento para que Hae-bom fizesse essa compra naquela época. Ele então perguntou com curiosidade para quem era o presente. Hae-bom corou, um pouco constrangido, e explicou que o presente era para sua mãe. Yoon, surpreso e tocado, o elogiou imediatamente, dizendo que ele era um ótimo filho e que sua mãe deveria ter sorte. Hae-bom, ainda corado e sem jeito, agradeceu o elogio. Alguns minutos depois, Tae-sung caminhava pelos corredores e, ao virar uma esquina, encontrou Hae-bom caminhando ao lado de Yoon, ambos envolvidos em uma conversa. Hae-bom e Tae-sung se cumprimentaram com um aceno de cabeça, mas Tae-sung não pôde evitar o sentimento de ciúmes ao ver a proximidade entre os dois. Enquanto os observava, pensou consigo mesmo que, embora Yoon fosse o mentor de Hae-bom, se perguntava por que ele o chamava tanto e sobre o que tanto conversavam. Quando Hae-bom passou por Tae-sung, ele imediatamente notou o cheiro de cigarro vindo de Hae-bom. Sem hesitar, chamou por Yoon. Este se virou rapidamente e Tae-sung, com um tom que demonstrava certa irritação, questionou se Yoon havia fumado perto de Hae-bom, sabendo que Hae-bom não fuma. Hae-bom e Yoon ficaram visivelmente surpresos com o tom irritado de Tae-sung. Hae-bom, sem saber o que fazer, quase se engasgou com a própria respiração, pensando em desespero que, na verdade, havia sido ele quem disse que não se importava com o cigarro. Yoon, sentindo-se desconfortável com a situação, tentou se explicar, dizendo que Hae-bom realmente havia dito que não se importava. Tae-sung, já impaciente, falou com firmeza, deixando claro que ninguém poderia realmente ficar indiferente ao ser um fumante passivo. Yoon, percebendo a seriedade da situação, sorriu sem jeito, aceitando a repreensão e prometendo ser mais cuidadoso dali em diante. Após o breve silêncio, Hae-bom e Yoon continuaram a andar. Yoon, tentando aliviar a tensão, soltou uma gargalhada e brincou com Hae-bom, dizendo que Tae-sung parecia realmente assustador, como se ele estivesse recebendo uma bronca de um chefe. Hae-bom, ainda nervoso e suando, tentou dar uma desculpa, forçando uma risada e explicando que Tae-sung realmente odiava cigarros. Yoon, ainda rindo, observou que, embora Tae-sung parecesse tão frio, ele parecia se importar bastante com Hae-bom. Comentou que os dois deviam ter se aproximado muito. Essas palavras fizeram Hae-bom travar. Ele se sentiu exposto, como se algo mais profundo tivesse sido revelado. Sem saber o que responder, inventou uma desculpa, dizendo que a proximidade entre eles era apenas por causa do trabalho, mas o desconforto era claro em seu rosto. No final do dia, Hae-bom e Tae-sung caminharam juntos, os passos silenciosos ecoando pelos corredores. No caminho, Hae-bom, aproveitando a oportunidade de estarem a sós, decidiu questionar Tae-sung sobre o que havia acontecido mais cedo. A pergunta de Hae-bom fez Tae-sung se sentir incomodado, e ao se lembrar do que havia ocorrido, ele respondeu de maneira ríspida, dizendo que não havia falado nada demais. Ele expressou, com um toque de irritação, que Yoon estava errado, e questionou por que Hae-bom havia ficado ali perto de Yoon até ele terminar de fumar, já que ele mesmo não fumava. Hae-bom, sentindo a tensão crescente, tentou suavizar a situação. Com uma desculpa forçada, disse que não queria que Yoon começasse a implicar com Tae-sung. A resposta de Hae-bom parecia sincera, mas também carregada de uma tentativa de evitar um confronto. Tae-sung, percebendo isso, suavizou o tom, mas sem perder a preocupação. Ele se aproximou de Hae-bom,
colocando a sinceridade nas palavras ao dizer que o que realmente importava para ele era a saúde de Haebon. O coração de Haebon disparou ao perceber o quanto Taesung realmente se importava. Um calor subiu ao seu rosto e, com um sorriso brincalhão e um toque de afeto, ele disse, quase num suspiro, que Taesung era o único que se importava com ele daquele jeito. A declaração simples, mas cheia de carinho, fez Taesung se sentir um pouco mais vulnerável, mas também feliz. Levemente corado, ele aproveitou o momento para brincar, sugerindo que, em troca da preocupação, Haebon lhe desse um beijo, ou algo do tipo. Haebon, com um sorriso travesso, respondeu que adoraria, mas que naquela noite iriam dormir na casa da senhora Eunseon. Taesung, sem hesitar, sugeriu de forma descontraída que, quem sabe, poderiam namorar lá. Mas antes que pudesse completar, Haebon o interrompeu, dizendo de forma firme, mas ainda com um sorriso, que isso não aconteceria, e que Taesung não deveria se empolgar com isso. Taesung, ligeiramente desapontado, expressou sua frustração de forma quase brincalhona, mas logo o clima se suavizou. Para tentar mudar o foco, Taesung sugeriu que ligassem para Eunseon e avisassem que já estavam indo. Haebon, porém, negou com um sorriso misterioso, dizendo que ainda não era o momento e que tinham que passar em outro lugar antes. Taesung, curioso, perguntou para onde estavam indo, mas Haebon, hesitante e com o rosto corado, fez uma pergunta inesperada. Ele, um pouco sem jeito, quis saber quanto dinheiro Taesung tinha com ele. Taesung, surpreso, percebeu que essa era a primeira vez que Haebon lhe pedia dinheiro. A surpresa o fez parar por um momento, tentando entender a situação. A tensão entre eles parecia se transformar em algo mais suave, mas ainda havia uma sensação de expectativa no ar. Alguns minutos depois, Eunseon estava visivelmente ansiosa, observando a comida cuidadosamente disposta na mesa. Ela se perguntava o motivo de Taesung e Haebon estarem demorando tanto, já que deveriam ter chegado há algum tempo. A ansiedade de Eunseon foi interrompida pelo som da campainha. Empolgada, ela correu até a porta, seu coração batendo mais rápido, e a abriu com um sorriso largo no rosto, acolhendo-os com carinho, chamando-os de filhos. Haebon sorriu com entusiasmo ao ver sua tia, enquanto Taesung manteve sua expressão calma e neutra de sempre. No entanto, Taesung fez algo inesperado. De trás das costas, ele tirou um grande buquê de flores e o ergueu em direção a Eunseon, com um sorriso tímido, mas genuíno, sentindo um leve rubor no rosto. Ele a chamou pelo nome, oferecendo o presente. Os olhos de Eunseon brilharam ao ver o buquê de rosas. Ela ficou claramente emocionada e impressionada com o gesto, elogiando as flores, dizendo o quanto elas eram lindas. Haebon, com um sorriso de satisfação por ver a tia tão feliz, entregou rapidamente uma sacola de presente, explicando com um sorriso animado que também havia algo para ela. Eunseon, surpresa pela generosidade deles, ficou empolgada e um pouco corada, sentindo-se tocada pela atenção. Com uma expressão curiosa e alegre, perguntou se poderia abrir a sacola. Haebon, com o mesmo brilho nos olhos e um sorriso cheio de entusiasmo, confirmou que era todo o presente dela, vendo a tia ansiosa para descobrir o que estava por dentro. Empolgada com o presente, Eunseon abriu a sacola e, ao ver o que estava dentro, ficou visivelmente surpresa. Haebon e Taesung haviam escolhido uma linda bolsa e carteira para ela, e ela não conseguiu esconder a emoção. Os dois a observavam, ansiosos pela reação dela, e ao ver os olhos de Eunseon brilhando, sabiam que o presente tinha tocado seu coração. Eunseon, com o coração apertado, refletia em silêncio, emocionada com o gesto. Ela se perguntava, em seus pensamentos, quando seus meninos haviam crescido tanto, enquanto sentia as lágrimas começarem a surgir. Haebon, preocupado ao vê-la chorando, se aproximou, com o rosto aflito, e perguntou se ela não gostara do presente. Sua preocupação era visível, pois não sabia o que poderia ter causado aquelas lágrimas. Eunseon, rapidamente enxugando as lágrimas, explicou com um sorriso emocionado que não era tristeza, mas uma felicidade imensa. Ela agradeceu sinceramente, tocada pela atenção dos dois. A gratidão em sua voz era clara, e seu coração parecia transbordar de carinho por eles. Mas a emoção de Haebon não demorou a surgir. Ele, tocado pela reação de Eunseon, começou a chorar também, com lágrimas caindo e a voz embargada. Ele se aproximou dela,
pedindo quase em um sussurro que ela não chorasse. A cena estava tão carregada de sentimento que, ao vê-los aos prantos, ambos buscaram o consolo de Tae-sung. Eles correram até ele, ainda com os rostos molhados e os corações abertos. Tae-sung, totalmente perdido diante da situação e sem saber como agir, se viu em meio a tanta emoção. Ele, tentando aliviar a tensão, perguntou por que estavam chorando, pedindo para que secassem as lágrimas e fossem jantar, com um tom de leve diversão. No entanto, ao ouvir sua própria sugestão, percebeu que talvez tivesse exagerado. O silêncio caiu entre os três, e por fim, Haebon e Eunseon negaram com a cabeça, tentando controlar as emoções, mas com um sorriso tímido, como se a situação fosse mais intensa do que poderiam expressar. Após o jantar, os três se sentaram à mesa, relaxando enquanto bebiam café. Eunseon, ainda um pouco envergonhada e preocupada se tinha agradado a eles, questionou se a refeição havia sido boa, mencionando que não costumava cozinhar e sugerindo timidamente que talvez fosse melhor ter saído para jantar. Haebon, com os olhos brilhando de emoção, confirmou que a comida estava maravilhosa, expressando seu entusiasmo com um gesto afirmativo. Ele então sugeriu, sorrindo, que na próxima vez eles poderiam cozinhar para Eunseon. Tae-sung, com um sorriso sincero, também afirmou que a refeição estava deliciosa, demonstrando seu apreço pelo gesto. Eunseon, visivelmente emocionada com os elogios, sorriu de volta, e com um entusiasmo contagiante disse que mal podia esperar pela vez em que eles cozinhassem para ela. O clima estava leve e acolhedor, mas, em um impulso, Eunseon sugeriu algo novo. Ela, com um sorriso travesso, perguntou se da próxima vez não poderiam beber algo juntos, lembrando-se de que nunca haviam feito isso antes. A sugestão de Eunseon surpreendeu visivelmente Haebon e Tae-sung. Tae-sung, sem hesitar e sem preocupação, disse que, tudo bem, que seria uma boa ideia. Haebon, no entanto, hesitou um pouco mais. Ele sabia bem como seu temperamento mudava quando bebia, então preferiu evitar a ideia, dizendo que não poderia beber. Eunseon, sem entender a recusa, olhou para Haebon, confusa, e questionou o motivo, perguntando se ele não conseguia beber. Tae-sung, lembrando-se dos momentos em que Haebon havia ficado bêbado, comentou com um sorriso no rosto que talvez fosse por causa do jeito fofo de Haebon quando ele bebia. Eunseon, curiosa e querendo entender mais, perguntou como seria ver Haebon nessa situação. Haebon, visivelmente desconfortável com a menção, ficou irritado e, com um tom decepcionado, pediu que Tae-sung ficasse quieto, preocupado com o que poderia fazer caso ficasse bêbado. Eunseon, percebendo a tensão de Haebon, tentou aliviar o momento, dizendo que daria a ele um passe livre para se sentir à vontade, com um sorriso compreensivo, incentivando-o a não se preocupar. Ela ficou tocada pela maneira como Haebon parecia se preocupar, mas também pela disposição dele em se abrir com ela. Eunseon, com um olhar um pouco triste, comentou que Haebon era muito parecido com a mãe dele em algumas coisas, mas que em muitos outros aspectos ele lembrava mais o pai. Tae-sung, surpreso com a observação, perguntou se Eunseon conhecia o pai de Haebon. Haebon também se surpreendeu e, em dúvida, perguntou o mesmo. Eunseon, com a xícara de café repousada no colo, começou a contar, revelando que conhecia o pai de Haebon, desde o ensino médio. Haebon, ainda surpreso, perguntou se isso significava que todos frequentavam a mesma escola. Eunseon negou, explicando que apenas ela e a mãe de Haebon haviam estudado na mesma sala, e foi a mãe dele, Jung-hee, quem a havia apresentado ao pai de Haebon. Eunseon, pensativa, comentou, como se lembrasse de algo importante que ainda não havia mostrado algo a eles. Ela sugeriu que esperassem um momento enquanto ela pegava o que tinha em mente. Tae-sung e Haebon ficaram completamente confusos, sem entender do que ela estava falando, e se entreolharam, sem saber o que esperar ou o que realmente estava acontecendo. Eunseon voltou à mesa com um livro nas mãos e um sorriso empolgado. Haebon, curioso, perguntou o que era aquele livro. Eunseon, com entusiasmo, entregou o livro a Tae-sung e, explicando o que se tratava, disse que era um álbum de fotos. Ela perguntou se, por acaso, eles já tinham visto fotos dos pais de Haebon na época da escola. Haebon, sem saber ao certo, respondeu que achava que não, e então eles começaram a folhear o álbum. Tae-sung e Haebon ficaram surpresos ao ver uma foto da mãe de Haebon, que era absolutamente idêntica a ele. Tae-sung
Ainda tentando entender, perguntou por que Raibon estava naquela foto. Porém, logo perceberam que a foto era, na verdade, da mãe de Raibon, que parecia uma cópia exata dele. Eunseon, rindo, comentou sobre o quanto Raibon se parecia com a mãe dele quando era mais jovem. Raibon e Taesung ficaram maravilhados com as fotos, e enquanto folheavam, ambos pensaram como Jung-hee, mãe de Raibon, parecia bem diferente do que eles imaginavam. Logo, encontraram uma foto de Eunseon e ficaram ainda mais surpresos, questionando se ela era popular na escola. Eunseon, corando com um grande sorriso, confessou que na verdade não era muito popular naquela época e se considerava um pouco malvada. Ela ainda explicou que, como era uma escola só para meninas, isso mudava a dinâmica. Raibon, curioso sobre o que Eunseon havia mencionado, pensou um pouco e então perguntou com a expressão pensativa como seria a situação, já que frequentavam uma escola só de meninas. Ele quis saber se então ela conheceu o pai dele quando ele já estava namorando sua mãe. Eunseon explicou, com uma risada suave, que o pai de Raibon não era o namorado de sua mãe naquela época, mas Jung-hee sempre falava dele como a pessoa de quem ela gostava, e por isso a apresentou a ele. Eunseon revelou que Jung-hee parecia gostar dele há muito tempo. Raibon ficou surpreso com essa história inesperada, sem saber exatamente o que pensar. Eunseon continuou, explicando que ver os dois juntos na época era frustrante. Ela disse que o pai de Raibon claramente gostava de Jung-hee, mas ela não demonstrava os mesmos sentimentos por ele. No entanto, no final, eles acabaram se casando. Raibon confirmou que havia entendido a história, e então, Eunseon, com um sorriso suave, mostrou a foto do casamento dos pais de Raibon. Ela explicou que as roupas que estavam usando na cerimônia foram as primeiras que ela havia feito. Raibon, surpreso, ficou chocado ao descobrir que o talento de Eunseon para a costura começou com as roupas de casamento dos seus próprios pais. A revelação o deixou pensativo, refletindo sobre como o que ele via como algo tão natural para Eunseon tinha uma origem tão significativa. Eunseon, empolgada ao lembrar da história, continuou a contar agora sobre os amigos falecidos. Ela explicou que, no início, os pais de Raibon não queriam fazer uma cerimônia de casamento. Embora soubesse das dificuldades deles, ela entendia o quanto isso significava para eles. Ela se perdeu um pouco em suas lembranças, lembrando-se de quando o pai de Raibon pediu Jung-hee em casamento. Na época, Eunseon ficou em choque com a novidade, sem conseguir acreditar no que havia acontecido. Jung-hee, empolgada, havia contado com um sorriso largo que o pedido de casamento havia acontecido. Mas embora estivesse extremamente feliz, ainda parecia não acreditar no momento. Eunseon, cheia de alegria, a parabenizou, ansiosa para saber quando seria o casamento. Jung-hee, com um sorriso no rosto, explicou que haviam decidido não fazer uma cerimônia. Ela disse que não tinham muitas pessoas para convidar, e mesmo que tivessem dinheiro, preferiam guardá-lo para despesas futuras. Eunseon ficou visivelmente chateada ao ouvir isso, pois estava muito empolgada para ver a amiga vestida de noiva, realizando um dos momentos mais especiais da vida de qualquer mulher. No entanto, decidida a proporcionar algo especial para Jung-hee e seu marido, Eunseon resolveu costurar com suas próprias mãos o vestido de noiva e o terno para o casal, criando assim um momento único para eles. Em um dia, Eunseon se encontrou com os dois, empolgada, e sugeriu que, embora uma cerimônia de casamento não fosse necessária, pelo menos eles deveriam tirar uma foto do casamento. Então, ela abriu o armário e apresentou o lindo vestido e o terno de casamento que havia feito para eles. Eunseon explicou que, na época, queria fazer tudo o que fosse possível para ajudá-los, já que o sonho de Jung-hee era casar. Raibon ficou surpreso com a atitude tão generosa e atenciosa de Eunseon para com seus pais falecidos. Ele não imaginava o quanto ela havia se dedicado ao sonho deles. Eunseon, um pouco envergonhada, comentou sobre o vestido e o terno, dizendo que, olhando agora, achava que as roupas estavam mal feitas e que talvez fosse melhor se tivesse alugado os trajes em vez de ter feito tudo ela mesma. Raibon, com os olhos cheios de lágrimas e profundamente comovido pela história de amor de seus pais, negou qualquer crítica a Eunseon e, enquanto tocava a foto do casamento, comentou que, na verdade, eles estavam realmente lindos. A emoção era evidente em seu rosto, e a imagem daquele momento parecia transmitir todo o amor e a dedicação que havia sido investido naquela lembrança especial. Taesung percebeu a emoção de Raibon,
e, como um gesto de conforto, o abraçou de lado. Logo depois, sem hesitar, fez um pedido inesperado dizendo que gostaria que Eunseon fizesse as roupas de casamento para eles também. Haebon ficou completamente surpreso com o pedido repentino do namorado, e Corado o chamou, como se quisesse alertá-lo a não dizer mais nada. Eunseon, um pouco pensativa, respondeu com naturalidade dizendo que não tinha motivos para recusar, mas que isso ficaria um pouco caro. Ela brincou que, hoje em dia, ela valia muito. Taesung, já sabendo que sua mãe provavelmente aceitaria, disse de forma despreocupada que, como eles eram família, ela poderia dar um desconto. Sem hesitar, Eunseon confirmou que tudo bem, e Haebon sorriu empolgado com a resposta positiva. Algumas horas depois, Haebon e Taesung já estavam deitados na cama, prontos para dormir. Haebon, virando-se para Taesung, disse com um tom preocupado que, assim que recebesse o dinheiro, pagaria de volta a Eunseon. Taesung, sem entender de imediato, perguntou sobre o que Haebon estava se referindo. Haebon, com um sorriso, lembrou-o de que havia pegado dinheiro emprestado para comprar o presente para Eunseon. E Taesung rapidamente afirmou que aquilo nem havia sido emprestado, sem motivo para se preocupar. Haebon, ainda preocupado, lembrou-se de que Taesung havia dito estar guardando dinheiro, e questionou o namorado, perguntando se ele realmente queria usar o dinheiro assim tão facilmente. Taesung, com um sorriso tranquilo, disse que ainda estava guardando, mas que poderia usar o quanto quisesse. Ele, então, aproveitou o momento para mudar de assunto, e com o rosto levemente corado e pensativo, perguntou se Haebon achava que seus pais aprovariam o relacionamento deles. A pergunta de Taesung pegou Haebon de surpresa. Por um momento, ele não soube o que responder, mas logo se aproximou do rosto de Taesung e, com um sorriso suave, lembrou-lhe que sua mãe gostava muito dele e que tinha certeza de que seu pai também o aprovaria, caso tivesse a oportunidade de conhecê-lo. Haebon, tocado pelas palavras confortantes, corou um pouco e, com um gesto carinhoso, abraçou Taesung, expressando o quanto ficava feliz em saber disso. Nos braços de Taesung, Haebon queria aproveitar o momento para perguntar o que Taesung achava que o próprio pai dele pensaria sobre o relacionamento dos dois. No entanto, ele sabia que Taesung responderia o mesmo de sempre, tranquilizando-o de que não precisava se preocupar com o pai dele, seu sogro. Haebon então permaneceu em silêncio, sentindo-se seguro nos braços de Taesung. No dia seguinte, Eunseon levou os dois de volta para casa. Antes de se despedir, com um sorriso, ela os alertou para que descansassem um pouco e não se esquecessem de chegar no trabalho no horário. Haebon e Taesung, com várias sacolas cheias de coisas que Eunseon sempre se preocupava em dar para eles, agradeceram e se despediram com um sorriso. Eles pediram que Eunseon tivesse cuidado na volta e disseram que se veriam novamente em breve. Ao chegarem em casa, fecharam a porta atrás de si e Haebon observou Taesung entrando à frente. Percebeu que aquele seria o momento perfeito para entregar a ele o que havia comprado. Correndo ligeiramente até o lugar onde guardou o presente, Haebon o pegou com um sorriso no rosto e chamou Taesung. Surpreso, Taesung se virou para saber o que era. Haebon entregou a pequena caixa com o presente para Taesung, o sorriso no rosto refletindo a ansiedade e a felicidade que ele mal conseguia conter. Seus olhos brilhavam, cheios de expectativa, enquanto ele, com o coração acelerado, dizia que aquele era o presente para ele. Taesung, surpreso e corado, não pôde deixar de perguntar o motivo do presente. E Haebon, sem saber bem o que dizer, apenas respondeu de forma simples, dizendo que era por pura vontade, sem precisar de mais explicações. Por dentro, Haebon sentia um turbilhão de emoções. Havia sido muito difícil escolher o presente para Taesung, ainda mais com a tarefa de manter tudo em segredo. A preocupação de agradar Taesung o deixava nervoso, e ele até teve que investigar discretamente a coleção de relógios do namorado para acertar na escolha. Cada detalhe dessa missão o deixava mais ansioso, mas ao mesmo tempo ele sentia uma felicidade crescente pela intenção de surpreender Taesung. Quando Taesung abriu a caixa e encontrou o relógio, seus olhos brilharam de surpresa. Ele ficou claramente encantado com o presente, e um sorriso tímido surgiu em seu rosto, fazendo-o corar ainda mais. Agradeceu a Haebon de uma forma sincera, dizendo o quanto tinha adorado. Haebon, ao ver o sorriso genuíno de Taesung, sentiu um alívio profundo, como se todo o esforço e a preocupação tivessem valido a pena.
Seu coração batia mais forte, não só pela reação positiva de Tai-Sung, mas pelo significado daquele gesto, que ia além do presente em si. Era a primeira vez que Haebon gastava tanto com um presente, e isso o deixava um pouco apertado financeiramente. Mas o que importava era ver Tai-Sung tão feliz. O momento era especial, pois ele sabia que aquele presente representava muito mais do que um simples objeto. Era uma forma de demonstrar todo o seu carinho e cuidado, algo que ele jamais havia experimentado de maneira tão intensa. Enquanto observava Tai-Sung, Haebon pensava com um sorriso no rosto que, ver a felicidade de quem ele mais queria agradar, era como se ele mesmo estivesse recebendo um presente. O simples gesto de ver o outro feliz fazia todo o esforço valer a pena. A simplicidade e a profundidade daquele momento tocavam Haebon de uma maneira que ele nunca havia imaginado. Ele sabia que aquele presente não era só um objeto, mas uma forma de mostrar o quanto se importava, e isso tornava tudo ainda mais especial. Tai-Sung, sem pensar duas vezes, retirou seu antigo relógio e o deixou cair no chão. Haebon, rápido, correu para pegar o relógio no ar e, ao segurá-lo a tempo, se sentiu aliviado, questionando, sem entender bem o motivo, por que Tai-Sung havia tirado o relógio tão rapidamente. Tai-Sung, agora despreocupado, explicou que não precisava mais do relógio antigo, pois agora tinha o novo presente de Haebon. Haebon, percebendo o valor do relógio, comentou que não poderia simplesmente deixá-lo cair no chão, pois sabia o quanto ele era caro. O sorriso de Tai-Sung desapareceu um pouco, e ele, com o rosto corado e visivelmente um pouco chateado, se desculpou, dizendo que, se soubesse que Haebon ficaria tão preocupado, teria comprado um presente para ele também. Haebon, tocado pelas palavras de Tai-Sung, se aproximou e o abraçou, pedindo em troca, com um sorriso suave, um beijo. Tai-Sung, com um sorriso travesso, se aproximou de Haebon e, de forma provocadora, fez uma pergunta, desafiando-o a decidir se aquilo era o suficiente. Haebon, percebendo que o momento poderia se tornar mais íntimo, deu um passo para trás e, com um sorriso brincalhão, sugeriu algo que gostaria de ver enquanto estavam juntos. Tai-Sung, surpreso, mas disposto a atender ao pedido de Haebon, aceitou, e a situação entre os dois ficou ainda mais carregada de tensão e expectativa. Após alguns minutos, os dois se beijavam cada vez com mais intensidade, entregues àquele momento de proximidade. Haebon se afastou, não conseguindo resistir a olhar para Tai-Sung. Tai-Sung, com os óculos de trabalho no rosto, sorriu e perguntou com um toque de brincadeira se Haebon gostava dele de óculos. O pedido de Haebon anteriormente era que ele usasse seus óculos de grau. Haebon, corado e um pouco sem jeito, tentou disfarçar a vergonha, e mesmo sem querer, acabou confessando de forma sincera que achava Tai-Sung ainda mais atraente quando usava os óculos no trabalho. Com um sorriso no rosto, Tai-Sung o puxou mais para perto e, com um tom suave e sedutor, perguntou o que Haebon estava pensando, sugerindo que ele talvez estivesse mais focado nele do que no trabalho. Haebon, sem saber como responder, tentou desviar, e ao invés de falar, o beijou, como se aquilo fosse a única resposta que pudesse dar. O beijo logo se intensificou, e com um sorriso travesso, Tai-Sung brincou, perguntando se Haebon queria que ele se calasse. O momento entre os dois foi ficando cada vez mais quente, e o beijo mais profundo. Haebon estava animado, quase em êxtase, observando o quanto Tai-Sung ficava irresistível com os óculos. Ele sentia uma mistura de carinho e desejo crescente, vendo seu namorado de uma maneira que o fazia sentir ainda mais conectado com ele. O clima entre os dois esquentava, e com cada toque e olhar, a intimidade entre eles crescia, criando um momento único e profundamente pessoal, onde tudo parecia se encaixar de maneira perfeita. Após o momento intenso que compartilharam, ambos estavam cansados, mas satisfeitos. Tai-Sung tirou os óculos e, com um sorriso gentil, perguntou a Haebon se havia algo que ele quisesse ou precisasse. Ele queria retribuir o presente que Haebon lhe dera, oferecendo algo em troca. Mesmo sem saber o que exatamente pedir, Haebon sorria, tocado pelo gesto. Tai-Sung então colocou os óculos em Haebon, fazendo-o sorrir ainda mais. Haebon, em tom brincalhão, comentou que Tai-Sung já lhe havia dado algo, mas ao mesmo tempo aproveitou o presente também, fazendo referência ao momento íntimo que tiveram juntos, brincando que aquilo também poderia ser visto como uma retribuição pelo relógio. Haebon se apoiou no peito de Tai-Sung, sentindo-se completamente à vontade, e com um sorriso sincero disse que não precisava de mais nada. Para ele, Tai-Sung já era o melhor presente que poderia receber.
Taizong, tocado pela resposta de Haebon, lhe deu um beijo na testa e com carinho elogiou o namorado, dizendo o quanto ele era lindo e que suas palavras eram ainda mais bonitas. Haebon, em silêncio, pensou consigo mesmo que não desejava mais nada. Ele sabia que tinha tudo o que precisava naquele momento. Taizong era tudo o que ele sempre quis. No dia seguinte, no trabalho, Taizong entregou as tarefas que haviam sido designadas a ele por Kwon, com uma sensação de nervosismo misturado à esperança de que seu esforço fosse reconhecido. Kwon analisou o trabalho com calma, impressionada com a qualidade da apresentação. Por dentro, ela refletia que havia dado aquela tarefa a Taizong, com a intenção de que ele aprendesse. Mas ele havia superado suas expectativas. Ele não apenas fez o trabalho com dedicação, mas também mostrou uma habilidade natural para escrever textos de diferentes tipos, embora soubesse que ainda precisaria de uma revisão. Taizong, nervoso e atento, esperava para ver a reação de Kwon. Ela ainda olhava o trabalho, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Quando seu olhar se desviou para Lee, que estava distraído, ela refletiu, sem querer, que não esperava muito de um novato. Mas Taizong parecia ser bem diferente de outros que ela já havia visto, mais envolvido e com uma atenção aos detalhes que ela não imaginava. Kwon então voltou a atenção para Taizong, que a observava com expectativa e perguntou com curiosidade se ele já havia trabalhado em alguma outra empresa antes daquela. Taizong, com sinceridade, respondeu que esta era a sua primeira experiência em uma empresa. Kwon, surpresa com a resposta, não escondia sua admiração. Com as habilidades que Taizong demonstrava, ela havia imaginado que ele já tivesse uma bagagem maior. Taizong, sem saber o que pensar, questionou se isso de alguma forma seria um problema, já que ele nunca havia trabalhado em outro lugar. Kwon, um pouco desconcertada pela sinceridade de Taizong, rapidamente garantiu que não havia nenhum problema. Mas em seus pensamentos, ela só se preocupava com uma coisa. Desde que não fosse necessário lidar com trabalho extra, estava tudo bem. Enquanto isso, Haebon estava concentrado no seu trabalho quando recebeu uma mensagem de Yeon, pedindo para que ele subisse ao terraço em 5 minutos. Surpreso com o chamado, ele rapidamente confirmou que iria até lá, sem querer desobedecer a ele. Sentindo uma leve curiosidade, ele se dirigiu apressado ao terraço. Ao chegar, Yeon lhe entregou um café e, de forma descontraída, perguntou como tinha sido o fim de semana de Haebon. Surpreso pelo gesto de Yeon e com um sorriso, Haebon agradeceu o café e começou a contar, empolgado, sobre a visita que fez à sua mãe. Ele estava claramente animado, falando sobre o tempo que passou com ela. Yeon, tentando puxar conversa, perguntou se Haebon também havia comprado um presente para sua mãe. Com um sorriso ainda mais largo, Haebon confirmou, explicando com entusiasmo que havia comprado uma bolsa e uma carteira de marca. Yeon ficou impressionado, elogiando a escolha e dizendo que com certeza sua mãe deveria ter adorado. Haebon, ainda animado, confirmou que ela realmente havia ficado muito feliz com o presente. A conversa seguiu de forma descontraída até que Yeon, sem saber a verdadeira história por trás das intenções de Haebon, perguntou o que ele havia dado ao seu pai. No instante em que ouviu a pergunta, Haebon ficou visivelmente desconfortável, a dúvida e a tensão tomando conta dele. Ele gaguejou, sem conseguir encontrar uma resposta clara, enquanto seu coração disparava. Yeon, percebendo a mudança repentina na postura de Haebon, se sentiu intrigado, sem entender o motivo de tanto nervosismo por algo tão simples. Sem jeito, Yeon notou a mudança na postura de Haebon e, com uma expressão de preocupação, questionou se havia dito algo errado. Haebon, claramente desconfortável, revelou que seus pais biológicos haviam falecido e que a mãe de quem falava era, na verdade, uma mãe adotiva. A confissão de Haebon trouxe um clima pesado e Yeon, sem palavras, ficou ali, sem saber o que dizer. Sentindo que algo precisava ser feito, Yeon tocou suavemente as costas de Haebon, quase como se o abraçasse, tentando confortá-lo. Ele então se aproximou um pouco mais, tentando trazer um pouco de leveza para o momento, e disse a Haebon, com um sorriso sincero, que ele era uma pessoa incrível. Apesar de tudo que ele havia passado, Haebon havia se tornado alguém admirável, sempre no caminho certo, e ainda tinha conquistado uma vaga em uma universidade e em uma empresa de prestígio. Haebon, corado e um pouco envergonhado pela proximidade e pelos elogios, tentou se esquivar da situação,
dizendo que isso era apenas algo que todo mundo fazia. Yoon, com um sorriso ainda mais radiante, insistiu que nem todos conseguiriam realizar o que Haebon havia feito. Ele então deu um conselho a Haebon, dizendo que ele deveria ser cuidadoso sobre o que compartilhasse com os outros, pois na empresa havia muitas pessoas que adoravam se meter na vida dos outros. Haebon, embora ainda nervoso, confirmou que havia entendido. Yoon, com um tom reconfortante, garantiu a Haebon que não contaria nada do que ele havia compartilhado. Antes de Haebon se afastar, Yoon o encorajou a seguir, dizendo que ficaria ali mais um pouco, sozinho. Haebon agradeceu e disse que já estava indo embora. Enquanto Haebon se afastava, Yoon ficou parado, olhando pela sacada. Ele refletia sobre tudo o que acabou de ouvir. Sabia que, apesar de ter sido adotado por uma boa família, a vida de Haebon não devia ter sido fácil. Yoon sentia uma profunda admiração por ele, não só pela força que Haebon mostrava, mas também pela maneira como ele lidava com tudo sem deixar que os outros vissem suas dificuldades. Enquanto caminhava até o elevador, Haebon não conseguia afastar os pensamentos sobre a conversa com Yoon. Ele se sentia preocupado, achando que talvez tivesse deixado Yoon desconfortável ao revelar acidentalmente toda a sua história. Pensava que havia se aberto demais, talvez por se sentir à vontade com Yoon, que sempre foi tão amável com ele. Uma sensação de culpa surgiu, e Haebon se lembrou de que precisava ser mais cuidadoso nas próximas vezes, tentando não expor tanto de sua vida pessoal. No corredor da empresa, ele se deparou com Lee, que estava conversando ao telefone. Ela passou por Haebon sem sequer olhá-lo, ignorando completamente sua presença, e continuou alheia à sua volta, ainda focada na conversa. Haebon, incomodado pela atitude fria e indiferente de Lee, pensou, talvez tentando justificar a situação, que talvez ela não o tivesse visto por estar tão envolvida na conversa. Mas, mesmo assim, o gesto o deixou desconfortável. Seus pensamentos foram interrompidos quando seu celular vibrou, trazendo uma mensagem do grupo dos amigos da faculdade. Eles haviam marcado um encontro, mas Hyeju, infelizmente, não poderia comparecer porque precisava fazer hora extra no trabalho. Haebon, sentindo pena pela amiga que parecia sobrecarregada, ficou preocupado com o quanto ela tinha que trabalhar, desejando poder ajudar de alguma forma. Mais tarde, os amigos se reuniram em um barzinho para aproveitar a noite juntos. Antes de começarem a rodada de bebidas, todos levantaram os copos para brindar. Yoongi, com seu tom irônico e brincalhão, alertou o grupo, pedindo para não exagerarem na bebida. Jia, visivelmente irritada, questionou o motivo de tanta preocupação. Yoongi, zombando deles, aproveitou para brincar sobre a vida adulta e as responsabilidades que todos estavam assumindo, mencionando que, com tantos compromissos, não seria sábio beber demais, especialmente com o trabalho no dia seguinte. Jia, claramente incomodada com as piadas de sempre de Yoongi, ficou visivelmente irritada, mas Haebon, com um sorriso travesso e brincalhão, se juntou à brincadeira, dizendo que, no caso de Yoongi, ele também teria que tomar cuidado, já que teria cursinho no dia seguinte. Jia, ao ouvir Haebon, riu da resposta dele, sentindo-se um pouco mais leve com a interação. Jia, ainda na brincadeira, comentou que devia ser bom aproveitar os benefícios de ser estudante por tanto tempo, uma maneira de zombar de Haebon e seu estilo de vida acadêmico. Yoongi, com o olhar desanimado, reclamou sobre a situação de sua vida profissional. Ele falou meio que se queixando que só sua segunda irmã mais velha o incomodava por ainda não ter arrumado um emprego, enquanto todos os outros na sua família já estavam empregados. Entre risos, ele questionou se por isso não poderia ao menos aproveitar a noite e relaxar um pouco. Taizong, já impaciente com as brincadeiras de Yoongi, pediu de forma direta que ele crescesse, sugerindo que fosse mais responsável. Yoongi, com o tom irreverente de sempre, respondeu em tom brincalhão, dizendo que se fosse crescer, acabaria morrendo. A troca de piadas entre os amigos aliviou a tensão e trouxe um clima descontraído à mesa, com todos se divertindo, cada um à sua maneira, sem deixar de lado as brincadeiras que sempre marcaram sua amizade. Jia, visivelmente desanimada e preocupada com a amiga que vive sobrecarregada de trabalho, comentou sobre o plano que havia feito com Hyeju para ver um filme na próxima semana, mas parecia que, pela situação, isso não iria acontecer. Haebon, com um olhar preocupado, perguntou se Jia não achava que Hyeju estava trabalhando demais, especialmente com tantas horas extras. Yoongi, também demonstrando preocupação com a amiga, perguntou se alguém sabia se Hyeju tinha planos de mudar de emprego.
Jia, com um suspiro, contou que Hyeju havia dito que estava em busca de novas oportunidades, mas que continuaria no atual trabalho por causa da experiência que estava adquirindo. Todos na mesa concordaram que isso parecia uma boa ideia para Hyeju, já que com a carga de trabalho pesada, ela mal conseguia sair para se divertir com os amigos, sempre precisando fazer hora extra. A conversa tomou um tom de empatia pela amiga, que parecia estar se sacrificando muito para sua carreira. Yong-hee, curioso, perguntou a Haebon e Taesong se eles também precisavam fazer horas extras como Hyeju. Ambos, com um leve sorriso, responderam que, por enquanto, não precisavam se preocupar com isso, aliviados por não terem a mesma pressão. Jia, com um sorriso um pouco irônico, comentou que no escritório dela também havia a possibilidade de horas extras, mas que ela era a única que não precisava fazer. Ela brincou, dizendo que a mandavam embora mais cedo porque não havia mais nada para fazer, embora isso a deixasse com a consciência pesada, como se fosse um fardo. Yong-hee, sorrindo, comentou com descontração que não via nada de errado em sair mais cedo, dizendo que ele ficaria agradecido pela oportunidade. Ele então perguntou como eram os chefes de Jia, lembrando-se de histórias de que, se os chefes não gostassem de vocês, o ambiente de trabalho poderia ser um verdadeiro inferno. Haebon, com um sorriso um pouco sem jeito, contou que, até agora, seus chefes haviam sido bem legais e agradáveis com ele. Yong-hee, olhando com um ar exagerado de tristeza, fez uma brincadeira irônica dizendo que, caso os chefes dele tivessem brigado tanto a ponto de Haebon não poder falar mal deles com os amigos, ele deveria desabafar com ele. Haebon riu, explicando que estava falando sério, e garantiu que estava tudo bem no seu trabalho, sem grandes problemas. Enquanto isso, Taesong, tentando evitar se envolver demais na conversa, tomou rapidamente um gole de sua bebida, mas seus pensamentos estavam longe. Ele pensava em como o líder da equipe, Yoon, o irritava com a proximidade dele com Haebon, sempre se metendo onde não era chamado. A sensação de desconforto com a situação fazia Taesung querer mudar de assunto. Jia aproveitou o momento para finalmente desabafar sobre seus próprios chefes. Ela contou com certa frustração que a gerente dela não era muito amigável com os novatos, o que tornava seu ambiente de trabalho difícil. No entanto, ela revelou que o que realmente a motivava a continuar no trabalho era seu CEO, uma pessoa doce e incrível. Yong-hee, em choque com a revelação de Jia, não conseguiu acreditar no que estava ouvindo, e com uma expressão de surpresa, questionou se ela realmente trabalhava apenas porque o CEO dela era incrível. Jia, corada e com os olhos brilhando de empolgação, explicou que, no começo, isso não era exatamente o motivo, mas agora ela sentia que poderia dedicar sua vida à empresa. Todos ao redor da mesa ficaram surpresos ao perceber que, na verdade, Jia estava apaixonada pelo CEO da sua empresa, e que isso explicava sua empolgação e dedicação no trabalho. O silêncio que se seguiu à revelação foi cheio de surpresa, enquanto seus amigos tentavam processar o fato de que a paixão de Jia não era só pelo trabalho, mas por uma pessoa que para ela parecia ser ainda mais importante. Enquanto Seung-gu voltava para casa, uma sensação de desconforto o incomodava. Seu pensamento ficava preso em Haebon, que até então ele não conseguia se lembrar quem era. Algo no rosto dele parecia familiar, mas Seung-gu não conseguia entender o motivo. Ele sabia que já tinha visto aquele homem em algum outro lugar, mas não sabia onde. Esse pensamento o atormentava, fazendo com que sua mente ficasse inquieta. Foi quando a memória finalmente se conectou. Haebon tinha se apresentado a ele na casa de Taesung, mas, apesar da lembrança, Seung-gu não conseguia afastar o desconforto. Ele se perguntou se Taesung e Haebon haviam entrado na empresa juntos, e se eram amigos tão próximos. Esse pensamento aumentava a sensação estranha que tomava conta dele, mas ele não conseguia entender o que estava causando essa preocupação. Sentindo que algo não estava certo, Seung-gu decidiu investigar. A inquietação o levou a pedir a Choi que verificasse os currículos de todos os funcionários da equipe 1 de marketing. Mesmo sem saber exatamente o que esperava encontrar, algo dentro dele dizia que precisava saber mais. Choi não questionou a ordem e prontamente se comprometeu a entrar em contato com o departamento de RH. Embora tentasse se convencer de que talvez não houvesse nada de errado, a sensação de alerta persistia. Seung-gu sabia que provavelmente não encontraria nada, mas, mesmo assim, sentia que precisava checar.
Essa sensação de incerteza e desconfiança crescia dentro dele, como uma sombra que não queria se afastar. Choi entregou o tablet com os currículos a Seung-Woo, que pegou o dispositivo com uma leve tensão nas mãos. Ele começou examinando o currículo de Tae-sung, as informações familiares não trazendo surpresas. Mas a inquietação ainda o envolvia, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Quando deslizou para o currículo de Haebon, algo chamou sua atenção. O endereço listado não era o de Haebon, mas o de Tae-sung. Seu olhar se fixou na tela por um momento, o pensamento se formando lentamente em sua mente. Era estranho que Haebon tivesse colocado o endereço de Tae-sung, especialmente após a mudança de seu filho. Seung-Woo se pegou perguntando se por acaso Haebon tinha voltado a morar com Tae-sung, mas o que realmente o fez parar foi descobrir que ambos haviam frequentado os mesmos colégios. Aquela coincidência, apesar de parecer simples, parecia cada vez mais fora de lugar. Seung-Woo começou a bater os dedos na perna, um gesto que refletia a crescente inquietação que tomava conta dele. Ele tentava afastar a sensação de que algo estava errado, mas não conseguia ignorar os sinais que surgiam diante de seus olhos. As peças não se encaixavam de forma simples, e o desconforto se tornava cada vez mais evidente. Ele pensou, quase com pressa, que talvez fosse melhor que Tae-sung e Haebon se afastassem um pouco, para que ninguém começasse a fazer suposições. Ele sentia que as coisas estavam tomando uma direção que ele ainda não conseguia entender completamente, e isso o deixava com um nó no peito. Enquanto continuava a olhar o currículo, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Algo precisava ser feito, e ele sentiu uma necessidade de agir, como se essa fosse a única maneira de controlar a situação. Ele já não estava tão seguro de que tudo aquilo fosse uma coincidência. Algo estava se desenrolando, e ele precisava agir, mesmo que ainda não soubesse exatamente o que fazer com tudo aquilo. Enquanto isso, na empresa, Haebon evitava até olhar para Tae-sung. Estava profundamente chateado por ele não ter contado que seu pai era o dono da empresa onde ambos trabalhavam. O peso da omissão fazia com que ele se sentisse distante e magoado. Tae-sung, por sua vez, tentava focar em resolver a situação, mas não conseguia ignorar o desconforto entre os dois. Ele chamou Haebon, tentando fazer com que a tensão se dissipasse, mas ao ouvir a voz de Haebon, carregada de decepção, percebeu que as palavras dele não eram fáceis. Haebon, com o olhar fixo e pesado, perguntou por que Tae-sung não tinha contado a verdade sobre a posição de seu pai. Tae-sung, com o olhar cabisbaixo e cheio de sinceridade, explicou que, se Haebon soubesse quem era seu pai, provavelmente não teria aceitado o emprego ali. A confissão de Tae-sung não foi fácil, mas ele sabia que precisava ser honesto. Haebon, com tristeza nos olhos, se virou para ele e confirmou que sim. Se soubesse, provavelmente teria recusado a vaga. Tae-sung, tentando aliviar a situação e acreditando firmemente na capacidade de Haebon, tentou convencê-lo de que ele havia conquistado o emprego por méritos próprios. Ele lhe disse, com um olhar seguro, que não haveria problemas, pois ele acreditava na competência do namorado. No entanto, a insegurança de Haebon ainda estava evidente. Ele não conseguia se livrar da sensação de desconforto. Com um olhar melancólico, aproveitou o momento para perguntar algo que o inquietava ainda mais. Questionou, com um tom de voz baixo e triste, se Tae-sung herdaria o grupo SH. A pergunta deixou Tae-sung surpreso, mas, ao olhar para Haebon, viu a sinceridade e a dúvida nos olhos dele. Com um olhar tranquilo e sincero, Tae-sung respondeu que não iria herdar o grupo e que, na verdade, não queria isso. Ele explicou que já tinha falado com seu pai sobre sua decisão de seguir outro caminho. A resposta de Tae-sung foi clara e direta, mas mesmo assim, a tensão entre os dois ainda pairava no ar. Haebon ficou completamente surpreso com a resposta de Tae-sung. Pela primeira vez, ele percebeu que o motivo de Tae-sung estar ali, trabalhando naquela empresa, era por causa dele. Essa revelação o deixou ainda mais confuso e, ao mesmo tempo, tocado. Tae-sung, vendo a reação de Haebon, se aproximou dele, colocando a mão suavemente em seu ombro, tentando transmitir algum conforto. Ele disse, de maneira calma, que era melhor deixarem algumas coisas para trás e que não podiam se preocupar com tudo. Tentava acalmar o namorado, mas a tensão ainda era palpável entre os dois. Então, Tae-sung o abraçou, apertando-o com carinho, e garantiu que, mesmo que seu pai descobrisse, ele daria um jeito em tudo.
Raebon, corado e ainda chateado, deu um leve aceno, concordando que estava tudo bem, embora sua expressão deixasse claro que a preocupação ainda estava presente. Mas por dentro, Raebon sentia algo diferente. Ele temia que o que Taesung estava dizendo significasse que ele nunca teria a aprovação do pai dele, algo que o deixava inseguro. Raebon havia se consolado por um tempo, acreditando que, se conseguisse um bom emprego, isso poderia ajudá-lo a ganhar mais confiança. Mas agora, com as palavras de Taesung, ele não tinha certeza de mais nada. Sentia-se perdido, sem saber como lidar com a situação, e o futuro parecia mais incerto do que nunca. Na manhã seguinte, Taesung estava na cozinha da empresa, preparando o café, quando o som do seu telefone vibrando o fez interromper o que estava fazendo. Ao olhar para a tela, percebeu que era uma ligação do seu pai. Com um suspiro, ele rapidamente atendeu, e a voz de Seung-gu soou do outro lado, firme e tranquila, mas carregada de autoridade. Ele pediu que Taesung fosse até ele naquela noite, caso estivesse livre. O tom calmo do pedido não disfarçava a expectativa por uma resposta. Taesung, com um olhar preocupado, perguntou o motivo da convocação repentina, surpreso com a atitude do pai. Seung-gu, por outro lado, respondeu com um sorriso na voz, como se fosse algo simples, sem maiores implicações. Ele disse que só queria jantar com o filho e que não precisava de uma razão específica para isso. Sem saber o que mais dizer, Taesung concordou, dizendo que tudo bem, embora ainda sentisse uma certa apreensão no ar. Mais tarde, Taesung se sentou à mesa, pegou o celular e decidiu mandar uma mensagem para Raebon. Ele avisava que seu pai queria vê-lo depois do trabalho, sugerindo que Raebon fosse para casa antes disso. Ao ler a mensagem, Raebon ficou surpreso, seu coração disparando ao pensar na possibilidade de que Seung-gu pudesse ter descoberto algo sobre eles. O medo e a ansiedade tomaram conta dele, e ele ficou completamente nervoso, imaginando o pior cenário possível. Percebendo a reação de Raebon, Taesung tentou tranquilizá-lo, enviando outra mensagem para garantir que tudo estava sob controle. Ele explicou que só iriam jantar e que não demoraria. Pediu para que Raebon o esperasse acordado, garantindo que estava tudo bem. Taesung olhou para Raebon com um sorriso tentando passar confiança, e isso de alguma forma acalmou um pouco o namorado. Raebon, agora mais tranquilo, sorriu de volta e fez um gesto afirmativo com a cabeça, sentindo-se um pouco mais seguro, embora ainda com a tensão no peito. Mais tarde, Taesung foi até a casa de seu pai. Quando chegou, Seung-gu tentou puxar conversa, começando com uma pergunta sobre o trabalho. Queria saber como estavam as coisas para Taesung. O filho respondeu de forma simples, dizendo que não estava indo nada mal, que as coisas pareciam boas. Seung-gu, com um sorriso travesso, fez um comentário brincalhão, sugerindo que talvez Taesung estivesse se dando bem no escritório, algo que parecia pouco provável, considerando a sua personalidade. Taesung, sem expressar muito, respondeu com um simples não, em um tom frio e sério, sem mais explicações. Seu pai, porém, não parecia se importar com a resposta direta. Com um sorriso, disse que não precisava ser tão frio, tentando aliviar o ambiente com sua brincadeira. Mas, ao colocar a xícara de café sobre a mesa, Seung-gu mudou de assunto. Ele comentou que a filha mais nova do diretor do grupo, Soo-myung, queria conhecer Taesung e sugeriu que ele se encontrasse com ela. Taesung se assustou com a sugestão e, tentando evitar o assunto, respondeu de maneira firme que não queria se encontrar com a garota. Seu pai, surpreso pela resposta imediata, questionou o motivo de Taesung rejeitar tão rapidamente a proposta. Ele queria entender se a garota não fazia o tipo de seu filho. A preocupação de Seung-gu aumentou quando lembrou a Taesung que, a partir de agora, ele teria encontros arranjados e que precisava, de alguma forma, escolher alguém. A pressão que Taesung sentia, ainda que sutil, estava começando a se intensificar. Taesung, visivelmente irritado e sério, deixou claro que não tinha intenção de conhecer ninguém. Ele pediu a seu pai, com firmeza, que não fosse necessário insistir nesse assunto, afirmando que achava ter sido claro o suficiente. Seung-gu, confuso com a recusa direta do filho, insistiu para que Taesung explicasse o motivo de não querer, para que ele entendesse melhor a situação. Com uma expressão de dúvida, ele perguntou sem rodeios se a recusa tinha algo a ver com Raebon. A menção de Raebon fez Taesung congelar por um momento. Ele não estava preparado para que seu pai lembrasse o nome do namorado, e alarmado tentou desviar a conversa, inventando uma desculpa rápida e pouco convincente.
disse que estava saindo com alguém, mas isso apenas despertou mais a curiosidade de seu pai. Seung-gu, surpreso com a resposta, perguntou de forma direta quem era a pessoa com quem Tae-sung estava saindo. Tae-sung, claramente desconfortável, tentou fechar o assunto o mais rápido possível, afirmando que falaria sobre isso depois. Mas seu pai não parecia satisfeito com a resposta e continuou pressionando, perguntando se o relacionamento era algo sério. A insistência fez Tae-sung tomar uma decisão. Ele se levantou, agradeceu pelo jantar e disse que precisava ir. Seung-gu, ainda confuso e sem entender o que estava acontecendo, tentou chamar a atenção de Tae-sung, enquanto ele se dirigia para a saída. Ele gritou seu nome, perguntando para onde ele estava indo e insistindo que ainda havia muito o que conversar. Mas Tae-sung não parou e saiu pela porta, deixando o pai com mais perguntas do que respostas. Sozinho, Seung-gu ficou parado, pensativo, e algo na conversa o incomodou profundamente. Ele lembrou de quando perguntou sobre Haebon e notou que Tae-sung não tinha negado diretamente, o que o deixou inquieto. Havia algo em suas palavras que não se encaixava, algo que ele não podia ignorar. Determinado a entender mais sobre a situação, Seung-gu pegou o telefone e ligou para Choi, seu assistente, pedindo um relatório completo sobre Haebon, o mais rápido possível. Ele sentia que havia algo mais ali e estava decidido a descobrir a verdade. Mais tarde, Choi chegou ao escritório de Seung-gu e entregou-lhe uma pasta com as informações solicitadas. Com um gesto de aprovação, Seung-gu parabenizou seu assistente pelo bom trabalho. Ao abrir a pasta, ele começou a folhear os papéis, seus olhos se fixando nas informações descritas no caderno. À medida que avançava nas páginas, Seung-gu ficou completamente surpreso com o que descobriu. Cada nova folha trazia mais detalhes que o deixavam ainda mais intrigado. E logo ele percebeu que Tae-sung e Haebon não eram apenas amigos, como ele havia inicialmente pensado. As conclusões começaram a se formar em sua mente, e o peso da descoberta o atingiu com força. Ele não hesitou, pegou o telefone e fez uma ligação urgente. Ao telefone, Seung-gu, com um tom direto e sério, pediu que a pessoa com quem falava reservasse um tempo para ele, explicando que havia algo importante para discutir. A tensão em sua voz era clara, e ele sabia que as respostas que buscava estavam mais perto do que nunca. No dia seguinte, Seung-gu aguardava na sala de jantar, uma xícara de café em mãos, a mente ainda tomada pelas recentes descobertas. Quando ouviu os passos calmos que se aproximavam, um sorriso largo se formou em seu rosto. A pessoa que ele havia ligado era Eun-seon, mãe de Tae-sung. Assim que ela entrou, Seung-gu não perdeu a oportunidade de fazer um elogio, com sua voz suave e elogiosa. Ele disse, com um sorriso caloroso, que ela parecia linda como sempre, quase como se o tempo não tivesse passado para ela. Eun-seon, no entanto, não compartilhou do mesmo entusiasmo. Sentou-se à mesa com uma expressão séria e, sem rodeios, respondeu com uma dose de impaciência. Ela afirmou que Seung-gu não havia mudado nada, com seu olhar incisivo e seu tom direto. A forma como ele a irritava, de acordo com ela, também permanecia a mesma. Seung-gu, um pouco corado e ainda com um sorriso no rosto, soltou uma leve risada, tentando aliviar a tensão que começava a surgir entre eles. A situação estava longe de ser simples, mas ele sabia que essa conversa seria crucial para entender o que estava realmente acontecendo. Eun-seon, já sem paciência, olhou para Seung-gu com um olhar firme e ordenou que fossem diretos ao ponto. Sem hesitar, Seung-gu começou a falar rapidamente, tocando na questão que o preocupava. Ele mencionou Seo Haebon, um empregado da empresa que havia entrado junto com Tae-sung. Inicialmente, ele pensara que eram apenas amigos, mas logo percebeu que havia algo mais. Foi então que ele soube que Eun-seon era a guardiã legal de Haebon, o que o deixou ainda mais desconcertado. Eun-seon, sem esconder o desdém, soltou uma risada zombeteira e, com ironia, questionou Seung-gu sobre sua investigação. Ela parecia divertidamente surpresa com o fato de ele querer se encontrar com ela, mesmo após já ter feito tantas descobertas. Seung-gu, visivelmente incomodado, tentou manter a calma. Bateu levemente os dedos na mesa, um gesto que denunciava sua crescente inquietação. Ele então sugeriu que, como Tae-sung era filho único, e sendo os dois divorciados, ele entendia a afeição que seu filho poderia ter por Haebon. No entanto, ele acreditava que já era hora de eles se distanciaram um pouco. Mencionou também que Tae-sung lhe disse estar namorando alguém, e por isso, imaginava que essa situação poderia ser desconfortável para ambos.
Seung-gu ofereceu até mesmo arranjar um lugar para Haebon, sugerindo que ele não morasse mais com Tae-sung. Eun-seon, no entanto, o encarou com um olhar sério e um tanto incrédulo, achando o pedido absurdo. Em tom firme, ela respondeu que não era que ela não pudesse arranjar um lugar para Haebon, mas que até aquele momento não via necessidade de fazê-lo. Seung-gu, sem entender a posição dela, ficou momentaneamente confuso, sem saber ao certo o que ela queria dizer. Foi então que Eun-seon, com um sorriso largo e quase provocador, resolveu esclarecer tudo de uma vez. Ela revelou com naturalidade que parecia que Tae-sung não teve coragem de lhe contar a verdade. Então ela faria isso por ele. Ele contou que Haebon e Tae-sung estavam namorando e já estavam pensando em se casar. As palavras de Eun-seon caíram sobre Seung-gu como um choque. A revelação o deixou surpreso, e tudo o que ele achava que sabia sobre seu filho e sobre Haebon se transformou em algo completamente diferente. Ele não esperava essa revelação, e a inquietação que sentia se intensificou ainda mais. A reação de Seung-gu foi instantânea e intensa. Ele ficou completamente surpreso com a revelação de Eun-seon. O choque foi tão grande que ele não conseguiu se controlar, e em um grito, questionou se ela realmente havia aprovado aquilo. A ideia de seu filho estar em um relacionamento com Haebon, e mais ainda, pensando em casamento, o deixou atordoado. Ele perguntou sem acreditar no que ouvia, se Eun-seon realmente aceitava isso, como se fosse algo impensável. Sua surpresa estava claramente visível, e a sensação de estar perdendo o controle sobre tudo o consumia. Eun-seon, com uma calma surpreendente diante da explosão de Seung-gu, respondeu com firmeza, como se estivesse apenas afirmando um fato. Ela questionou se ele realmente acreditava que ela teria aceitado aquilo com o objetivo de prejudicar Tae-sung. A verdade, segundo ela, era simples. Tae-sung estava feliz com Haebon, e isso era o que importava. Eun-seon afirmou que daria ao filho a liberdade para viver como quisesse, pois acreditava que isso era o melhor para ele, e ela sabia que Seung-gu também sabia disso, mais do que ninguém. Seung-gu, tentando processar as palavras de Eun-seon, ainda tentou justificar sua reação, mas antes que pudesse dizer mais, Eun-seon o interrompeu, com uma postura firme e sem dúvidas. Ela compreendia sua surpresa, pois também teve dificuldades no início. Porém, ela deixou claro que não tinha intenção de convencê-lo de nada. Se ele não aprovasse a relação, tanto fazia para ela. Eun-seon foi direta e disse que, a essa altura, Tae-sung, já adulto, faria o que quisesse, independentemente de qualquer opinião que Seung-gu pudesse ter. As palavras de Eun-seon caíram como um golpe em Seung-gu. Ele ficou em choque, incapaz de responder ou argumentar. A dureza de suas palavras o deixou sem reação, e ele não conseguiu mais falar nada. A sensação de impotência e de ver seu mundo virar de cabeça para baixo o paralisou, e ele ficou ali, em silêncio,